Olá, você está no canal Contando Histórias. Já se inscreva e ative o sininho das notificações, para não perder nenhuma história como essa. Se você ama tramas intensas, personagens complexas e reviravoltas inesperadas, você está no lugar certo. Agora prepare-se para embarcar em uma jornada sombria de vingança, justiça e poder. A história de Elton Douglas começa agora. E você vai se surpreender. Elton Douglas tinha tudo que um homem poderia querer. Era dono de um império empresarial que abrangia vários setores e acumulava uma fortuna gigantesca. Mas para ele o que realmente importava era sua família. Clara, sua esposa, era seu amor de juventude. Uma mulher forte, dedicada e apaixonada. Juntos, eles tinham mais a uma garotinha de 8 anos, com cabelos cacheados dourados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mas a sonhava em ser médica, inspirada no pai, que, apesar de sua riqueza, se dedicava a projetos sociais. Elton fazia questão de passar os fins de semana com elas, preparando panquecas mal feitas, brincando no quintal e oportunidades de férias, que nunca chegariam a acontecer. Naquela noite chuvosa, Elton esteve em uma importante reunião fora da cidade. Enquanto isso, Clara e Mais assistiram a um filme juntas na sala. Foi quando 3 homens armados invadiram a casa. Roberto e Beto e Valência, um criminoso frio com histórico de violência. E seus comparsas Márcio e Lucas. Eles acreditavam que Elton estava em casa, junto com um cofre cheio de dinheiro. Clara tentou negociar, implorando para que não machucasse sua filha. Roberto, irritado com os gritos dela, não hesitou em atirar mais, à escondida atrás da porta. Viu a mãe cair, aterrorizada. Ela a traiu, chamando a atenção de Lucas, que atirou sem pensar. Quando Elton chegou em casa, minutos depois, encontrou Clara e Maisa no chão, sem vida, em meio a uma sala revirada e manchada de sangue. Ele caiu de joelhos, as sirenes da polícia coavam ao fundo, segurando os corpos das duas. Mas para ele, o mundo parecia estar em completo silêncio. Algo dentro dele se circunscreve naquele momento. O amor pai de família. Morreu junto com Clara e Maísa. 2 meses depois, Roberto foi capturado. Durante o julgamento, Eduardo Brandão, o promotor do caso, enfrentou um dilema. Ele tinha poucas provas contra Márcio. Lucas temia que Roberto também escapasse, por falta de provas, para garantir ao menos alguma informação. Eduardo aceitou um acordo. Roberto confessaria o crime e entregaria os cúmplices, em troca de uma pena reduzida. O verdito foi dado 5 anos de prisão para Roberto. No tribunal, Elton assistiu ao julgamento em silêncio. Quando a sentença foi lida, ele se pronunciou cheio de raiva. 5 anos. Ele falou com os olhos fixos em Roberto. Você matou minha esposa e minha filha e vai sair em 5 anos. Isso é o que vocês chamam de justiça. Roberto, com um sorriso debochado no rosto, apenas olhou para ele antes de ser levado pelos guardas. Elton, por outro lado, encarou Eduardo Brandão, que intencionalmente tomou sua decisão. Era a única maneira de garantir que ele fosse punido sem o acordo. Ele poderia sair livre. Elton não respondeu. Ele apenas deu um meio sorriso e murmurou: "Isso não acaba aqui." Depois disso, muitos acreditavam que ele estava recluso. Elton sumiu do mapa, lidando com o luto, mas na verdade, ele estava apresentando algo muito maior. Durante 10 anos, Elton vendeu parte de suas empresas e usou o dinheiro para estudar o sistema judicial e traçar um plano. Ele contratou um pesquisador particular para encontrar Márcio e Lucas, enquanto monitorava Roberto e todos os envolvidos no caso, incluindo Eduardo. Usando sua fortuna, ele também adquiriu tecnologias e construiu uma rede de contatos do submundo. Quando Roberto foi libertado após cumprir sua pena, ele acreditou estar seguro, mas menos de 1 mês depois, foi encontrado morto em sua casa, amarrado uma cadeira com sinais de tortura. Na parede, uma mensagem escrita com o sangue dele dizia: "Justiça verdadeira começa aqui." Apesar de estar na solitária, Elton continuou a desafiar as autoridades e a mostrar ao sistema que não havia prisão capaz de detê-lo. A cada noite que passava, ele utilizava o túnel em sua cela para sair e agir.
Os alvos de sua vingança foram escolhidos meticulosamente. Ele não matava apenas por matar. Cada vítima era um símbolo do qual ele acreditava estar errado no sistema. Juízes corruptos, promotores que barganhavam justiça por conveniência, políticos que financiavam acordes, escudos chegaram a cair um por um. As mortes seguiram um padrão. Cenas cuidadosamente encenadas e mensagens deixadas que denunciavam os crimes dessas pessoas. A imprensa começou a apelidar Elton de "E o Vingador das Sombras é", e a sociedade ficou dividida. Alguns o viam como um herói, que fez o que o sistema não conseguiu, outros o consideravam um monstruoso, perigoso que precisava ser contido. O debate tomou conta das redes sociais, enquanto a polícia e as autoridades eram cada vez mais pressionadas a explicar como Elton poderia agir de dentro de uma célula solitária. Uma das execuções mais ousadas aconteceu quando Elton eliminou um senador influente que, em segredo, financiava uma rede de exploração de menores. O senador tinha segurança reforçada, mas Elton conseguiu invadir sua hospedagem durante a noite, deixando para trás uma mensagem que chocou o país. Asteriscas. Justiça não se compra. Justiça se faz. Asterisco. Elton havia desaparecido, mas sua sombra parava sobre o sistema judicial e político. Com sua fortuna, ele continuou operando como fantasma, financiando operações clandestinas, gravações para exportar mais pessoas corruptas, documentos e informações comprometedoras surgiram nas redes sociais e na imprensa, todas ligadas a figuras poderosas que antes eram intocáveis. Ninguém sabia de onde essas informações vinham, mas todos apontaram para Elton Douglas, o homem que havia se tornado inimigo público número 1 para os corruptos e o símbolo de esperança para a população. Enquanto isso, Eduardo Brandão foi destruído. Ele vivia isolada, com medo de sair na rua. A vergonha pública havia transformado os promotores em um homem recluso e paranoico. Eduardo sabia que Elton ainda estava vivo e, pior, que ele não havia terminado. Cada noite era uma tortura, pois ele sabia que o fantasma do homem, que ele ajudou a condenar, estava se aproximando, mas o pior golpe aconteceu quando Eduardo encontrou em sua casa uma caixa deixada anonimamente. Dentro dela havia fotos de sua família, sua esposa e seus 2 filhos, tiradas recentemente, como se alguém estivesse seguindo, junto das fotos, uma mensagem. Asterisco é: você tirou a minha família. Está na hora de entender o que isso significa. Asterisco. Continua a história. Dito pelo T-shirt, GPT, ChatGPT, Elton d'Água se havia desaparecido fisicamente, mas sua lenda se deixou por todo o Brasil e, eventualmente, o impacto de sua última transmissão por muitos outros lugares do mundo, em que expôs a rede de corrupção que envolveu figuras poderosas, reverberou por anos. O país estava em um estado de mudança, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, já não enquanto as autoridades tentavam, sem sucesso, desmantelar as conexões que a Elton havia deixado à mostra. O Brasil vivia uma nova era de movimentos populares e protestos. Cidadãos, cansados de um sistema que favorecia os poderosos e marginalizava os mais fracos, exigiram reformas profundas. As organizações da sociedade civil começaram a prosperar e uma geração inteira de jovens influenciada pela coragem de... Mas como ele também sabia, mudanças dessa magnitude nunca acontecem sem resistência. O poder das elites nunca se entrega facilmente. E com o tempo, surgiram novos adversários para aqueles que ainda lutavam pela verdade. Figuras de autoridade como juízes, políticos e até advogados influentes conspiraram para minar o movimento de justiça popular, tentando deslegitimar as denúncias de corrupção. Eles eram em um filme. Será que Elton estava mesmo morto? Ou ele ainda estava por aí, observando tudo, esperando o momento certo para fazer a sua última jogada? O destino de Elton tornou-se uma obsessão por ele. Eduardo buscava incansavelmente qualquer pista que pudesse encontrá-lo.
Pesquisando os poucos vestígios deixados, ele passou meses, gravações, documentos, por Elton, contatos, todas as pequenas faixas que indicavam que o homem que ele ajudou a destruir ainda estava vivo. Agitado de mente, foi então que, em uma noite chuvosa, Eduardo recebeu uma carta. A carta não estava assinada, mas ele sabia de quem era. Dentro dela, uma única frase: "Você está mais perto do que imagina." Com o tempo, as pistas ficaram mais claras. Eduardo descobriu que Elton ainda estava no Brasil, participando de forma invisível, manipulando as peças como o mestre de xadrez. Ele havia organizado toda uma rede secreta, composta por jornalistas ativistas e até ex-policiais, que continuavam seu trabalho mesmo após sua morte. Elton nunca foi alguém que deixou rastros óbvios. Durante um evento de grande repercussão, que visava reverter algumas das reformas que Elton havia conquistado antes do desaparecimento. A última grande jogada do ex-empresário foi realizada durante a conferência, que contou com a presença de diversos políticos e grandes figuras do poder. Todas as telas do auditório começaram a piscar. Era uma transmissão ao vivo. E então, direto de uma localidade desconhecida, ele apareceu com o rosto mais tranquilo do que nunca. Eltani. Sua imagem imutável apareceu na tela com um sorriso. Ele falou calmamente, mas suas palavras reverberaram com a força de um trovão. O impacto da transmissão foi imediato. A população, que já estava em fervor devido aos últimos protestos, explodiu em apoio. Elton havia reaparecido, mas ele não era mais apenas o homem que buscava vingança. Ele havia se tornado assim, mas ao mesmo tempo, o governo e as elites ficaram em pânico. Eles sabiam que a história de Elton estava longe de terminar. No entanto, Elton agora mais uma lenda do que um homem. Sabia que seu retorno era uma última provocação, um aviso para todos aqueles que pensavam por Elton, enquanto os líderes do país procuravam incansavelmente, tentando capturá-lo de uma vez por todas. Ele continuava a se mover nas sombras. Sabia que o fim da sua jornada era mais próximo do que nunca, mas que sua missão tinha sido cumprida. Ele já havia plantado a semente da mudança. A única coisa que restava agora era esperar. Porque, como sempre, ele sabia que o tempo seria o seu maior. A história de Elton, o homem que desafiou o sistema exposto às falhas, continuaria a ser contada por gerações. E em cada palavra, em cada ato de resistência, Elton Douglas, o homem que desafiou o sistema, tornou-se uma lenda viva. Sua luta não terminou com sua prisão, nem com seu desaparecimento. A mensagem que ele deixou foi clara. A justiça verdadeira não pode ser comprada. E a verdade sempre encontrará um caminho. Ele se tornou o símbolo de resistência contra a corrupção. Um ícone que transcendeu sua própria existência. Mesmo sem sua presença física, ele se perpetuou nas ações de milhares de pessoas que se levantaram contra a injustiça, o sistema que tanto tentou silenciá-lo. Não teve outra escolha senão viver, e com a constante lembrança de que a verdade nunca morre. Ela apenas encontra novos caminhos para se manifestar. E assim, a história de Elton Douglas terminou. Mas sua luta continuou e por gerações. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal. É Contando Histórias. E nos diga de que cidade você está assistindo. Queremos saber de onde vêm nossos seguidores.